do antigo sermão, né, da antiga mensagem, que foi sobre esperança, e hoje nós vamos falar sobre a fé, para poder fecharmos sobre esperança, fé, porque Deus me tocou para me falar sobre o mês de setembro. É um mês dedicado à prevenção do suicídio, e o governo tem se empenhado muito, porque nesse mês de setembro muitos jovens têm se suicidado no Brasil e no mundo afora. E Deus quer que nós, né, quando eu falo nós, não quero falar somente a eu, mas todos, o povo de Deus, que possa ter compaixão dessas pessoas que estão tirando a sua vida e explicá-las e mostrar que esse não é o caminho. Talvez alguns estão indagando, mas tem até pastores se suicidando, sim. É uma epidemia, não é diferente das pragas do Egito. Então a gente tem que entender esperança, fé, para poder entender o que é o suicídio. Então domingo nós vamos trazer essa mensagem. Amanhã na nossa devocional vamos falar um pouco, porque é resumida a devocional, né? É 3 ou 4, no máximo 5 minutos, porque muitos vão trabalhar, então só assiste a devocional e vão para os seus afazeres. Mas no domingo nós vamos trazer essa mensagem explicando detalhadamente dentro das escrituras, não dentro da lei do homem, dentro do estudo do homem, da psicologia. Vou falar um pouco, porque nós estamos pesquisando dentro da psicologia, porque nós temos um pouco de estudo de psicologia, análise pastoral, né? Então vamos trazer essa mensagem. É uma mensagem muito importante para aqueles que estão desenganados, né? Ele próprio pensa que está desenganado, que o mundo não tem mais lugar para ele. O mundo tem lugar para todos, e no reino do céu muito mais ainda. Mas esse negócio de depressão e suicídio, lá no Velho Testamento já tinha. Elias passou por isso, Moisés passou por isso, e muitos outros profetas pediram a morte a Deus e encontraram vida. Deus explicou que não era assim, e foi detalhadamente. Então domingo não perca essa mensagem que Deus já me deu. Vou orar mais ainda para que Deus possa me usar e eu falar dentro das escrituras sobre suicídio. E hoje nós vamos para Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé. Vamos ler Hebreus 11, vamos versículo por versículo. Eu acho que eu já preguei essa mensagem, mas Deus me tocou de novo para trazer, para que nós possamos compreender a nossa fé em Deus. Porque na mensagem passada falamos sobre esperança, e a esperança tem até um ditado popular que eu falei, é a última que morre. A esperança do cristão não pode morrer nunca. Ela pode talvez te deixar um pouco assim angustiado, né? Mas você restabelece, fortalece a sua esperança em Deus. E a fé e a esperança andam lado a lado. Se você não tiver as duas, não completa a sua salvação. Vamos ler. A natureza do título da minha Bíblia aqui fala a natureza da fé e o exemplo da fé, tirado do Velho Testamento. Versículo 1, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e é a prova das coisas que não se vê. Ou seja, está escrito de propriedade, né? Uma declaração de ação e de fé. A fé não está baseada no sentido que produzis incerteza, mas a certeza, sim, a certeza do reino de Deus. Versículo 2: porque por ela
os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, através delas, muitos permaneceram firmes e fortes na sua fé. Temos exemplo de Davi, temos exemplo de Elias, Samuel, Moisés e muitos outros mais. Permaneceram na sua fé em Deus e não fraquejaram, né? Nós vamos falar domingo que deram uma caída, mas não perderam a fé. Versículo 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Ou seja, nós conseguimos palpar a terra, conseguimos palpar a parede, as árvores, tudo que está nesse mundo. Mas como foi construído isso? Através de uma palavra. E a palavra fé vem expressar que a nossa voz, ela tem grande poder e fé. Então, quando você expressa a sua fé verbal, tem que ter muito cuidado, que você pode santificar e você pode exaltar, como também você pode derrubar e destruir uma pessoa. Lá em Gênesis, logo no começo, Deus falou: haja. Deus pronunciou uma palavra e houve. Haja as plantas, haja as aves do céu, e tudo foi criado pela palavra. E a palavra significa fé, porque nós vemos que Deus criou através da palavra. Versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Por que Abel agradou a Deus? Porque Abel, nós sabemos, nos dias atuais, se ele fosse, ele seria a pecuário, ou seja, criador de gado, animais, né? E Caim cuidava das lavouras, das sementes. E Deus se agradou de Abel porque ele escolheu os mais lindos animais das crias que tiveram. Ou seja, os primeiros filhotes dos animais que ele cultivava eram o primogênito, e ele ofereceu a Deus. E Deus se alegrou, porque ele estava dando uma vida pelo lugar dele. E Deus se alegrou por isso. Era um sacrifício que ele estava fazendo, dando os seus animais, ou seja, um dom. Versículo 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os translada, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. E Enoque é conhecido nas Escrituras, né? Amigo íntimo de Deus, porque ele andava com Deus em todo momento em pensamento. E todos os pensamentos, tudo que ele fazia, ele pensava 2 vezes o que ia fazer para não desagradar a Deus. E esse é o testemunho que nós trazemos para os dias atuais, para a nossa vida. Sermos amigo íntimo de Deus. Além de ser filho, temos que ser um amigo íntimo. Ou seja, fazer tudo com decência e ordem para agradar a Deus e não desapontá-lo. E nós vemos que nos dias atuais é muito difícil, e vemos que muitos irmãos e amigos de fé lutam e cada vez desagradando a Deus por uma simples gesto, por uma simples toca. Como aconteceu, que me fugiu agora o nome, ele trocou a sua bênção pelo prato de lentilha.
Muitos estão trocando a sua bênção, ou até a sua salvação, porque já tem dúvida, acha que não vai ter, que Deus não... Talvez a pessoa não fala de boca para fora, mas o seu gesto acaba demonstrando que ele não acredita em Deus, que ele não deposita a sua fé em Deus. Porque quando você sabe, por exemplo, que essa Bíblia aqui pertence a uma pessoa, e ela não está do lado dela, mas você sabe que pertence a ela, você respeita e não mexe e nem leva para si. Mesma coisa é a nós na nossa vida. Sabemos que tem um Deus e não vamos pecar. Fazemos tudo para não pecar e não errar, para não desagradar a Deus, porque a nossa fé é constante no Senhor. No versículo 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e galanteador dos que o buscam. Então, nós deduzimos, como os humanos, na nossa inteligência, que Deus é um Deus supremo, bondoso. E nós, às vezes, até julgamos o nosso próximo. Como aquele que se diz filho de Deus fez isso. E no lugar de nós julgarmos, ou até questionar, quando você está questionando sem ter ninguém por perto, queira ou não, você está questionando com Deus. Só está você e você questiona: como pode uma pessoa que se diz filho de Deus fazer isso? Você está questionando e Deus está te ouvindo. No lugar de você fazer isso, ore por aquele irmão que caiu, ore por aquele irmão que fez aquele pecado aos seus olhos, ou aos olhos de Deus, para que ele sinta a presença de Deus e peça perdão. Então, você está demonstrando a sua fé e a sua bondade. Como bondade, talvez você esteja indagando, quando você está orando, você não está questionando porque ele caiu, mas está orando que Deus o afirme, que Ele abra os olhos espirituais para mostrar o que ele errou e possa restabelecer a sua fé. E isso agrada a Deus, porque você está buscando a Deus, como fala aqui, e Ele é galanteador para aqueles que o buscam. Ou seja, Ele é misericordioso e bondoso. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu, ou seja, obedeceu, para a salvação da sua família, e preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, naquela época de Noé, não chovia. E alguns estudos que nós já fizemos na teologia, há muitos anos, naquela época não existia a chuva que nós vemos hoje cair do céu. Não chovia a água caindo com gotas de forma, como que hoje chega até a alagar as ruas, né? Inclusive a minha rua lá alaga. Não tinha isso. O mar existia, os rios existiam, mas a chuva ainda não existia. Existia sim o orvalho da noite que molhava toda a plantação, molhava toda a terra. E quando Noé começou a pregar que haveria chuva, uma chuva forte, de água caindo, muitos começaram a falar: este está louco, não existe tal fato. Da onde vai vir essa água para cair tanta água para inundar este mundo? Mas Noé, através da fé, obedeceu. E na minha Bíblia fala que temeu, ou seja, obedeceu a Deus. E pregou o Evangelho. Cada prego ele batia para fazer a arca, ele pregava o Evangelho. E muitos zombavam dele.
E só a família dele acreditou nele e obedeceu. Até hoje, eu entendo que a hierarquia de Noé fez a família temer a Deus pela obediência ao pai. Se fosse nos dias atuais, como eu acabei de falar nas orações, antes de começar o culto, eu estava orando e falando com Deus, os filhos nossos, a gente fala de Deus, a gente fala que ainda está cedo. Mesma coisa seria no tempo de Noé, se fosse no dia de hoje. Você vai ver um dilúvio, meu filho, tem que se converter. Pai, está cedo, não existe isso. Mas naquela época existia obediência e hierarquia. Versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ou seja, Abraão largou tudo que ele tinha e obedeceu a Deus, e foi para outra cidade. Na história de Abraão, que nós vemos lá em Gênesis também, ele obedeceu pela fé, nem olhou para trás. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, ou seja, ele saiu da terra dele, morando em cabanas com Israel e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentamentos, da qual artifício e construtor é Deus. Esse versículo trazendo para nós, nos nossos dias atuais, nós saímos da terra onde nascemos. Eu nasci no Rio de Janeiro e hoje eu vim parar aqui, estou aqui em São Paulo. Ando em tanto lugar de morar aqui em São Paulo. E Deus chama a gente para a gente partir para uma nova empreitada, novos lugares. Talvez você seja chamado para ir trabalhar em outro lugar e fique em dúvida, mas é Deus tocando no seu coração. E você, através da oração, Deus continua te mostrando e você aceita. Isso é uma promessa. O qual, aqui fala, o qual esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício, ou seja, o construtor é Deus. E nós estamos buscando a perfeição, porque já sabemos aonde será essa nova cidade, o qual foi prometida a Jacó, a Israel, o povo de Israel, e a nós também, que é a morada eterna junto do Pai. E Deus falou, Jesus falou, antes de partir: vou para junto do Pai, construir vossas moradas. Assim que estiver pronto, volto. Está lá em Mateus, não me lembro onde versículo, mas está lá, bem explicado nas Escrituras Sagradas. Então, é a promessa do cristão. Então, o cristão não tem que ficar apegado a esse mundo, ou às coisas desse mundo, mas sim depositar sua fé em Deus, por depositar sua fé em Cristo Jesus, o qual está junto do Pai, intercedendo. Em breve irá buscar a todos que o buscarem. Não o só proferir a sua palavra, ou proferir que ama a Deus, que busca a Deus e não busca, está se enganando a si próprio. Tem que mostrar pela sua fé. E a fé, Deus conhece a de cada um. Versículo 11. Pela fé também, as mesmas Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto manteve fiel aquele que tinha prometido. Quando o anjo do Senhor prometeu e falou para Sara que ela seria mãe, ela não duvidou. E ela, mesmo na avançada da idade, confiou na palavra do anjo, qual foi transmitido por Deus. E a fé a manteve firme e forte. E Deus o abençoou. Talvez se ela tivesse fraquejado, eu não posso falar talvez, mas tenho certeza,
Se ela tivesse fraquejado na sua fé, a esperança que ainda era de ter um filho, ela não teria. Mas ela permaneceu firme e forte na sua fé. Versículo 12. Pelo que também de um é esse já amortecido, descenderam tantos e multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Eu falei também esses dias que nós somos conhecidos, se eu não falei aqui, eu falei com a minha esposa, que nós somos conhecidos como gafanhoto. Perante Deus nós somos como gafanhoto ou como areia do mar. Somos muitos. E o povo, nos dias de hoje, que tem alto poder aquisitivo, que se diz dono do mundo, quer reduzir o mundo. Eles acham que eles têm direito. Mas Deus falou que o povo de Deus será como areia do mar. E aqui ainda fala, todos eles morreram na fé. Ou seja, dos dias que Deus fez o mundo até hoje, a quantidade de pessoas é maior do que os grãos de areia do mar. E elas morreram na fé. E aqueles que morreram na fé serão recebidos da promessa. Mas vendo-se de longe e crendo e abraçando-os, como confessaram que eu era estrangeiro e peregrino na terra. Ou seja, eles confessaram que eles eram peregrinos, ou seja, que ele não faz parte desse mundo. É como nós também somos, não fazemos parte desse mundo. O que faz parte desse mundo, que está conosco, é o nosso corpo. O nosso espírito pertence a Deus. O sopro de vida que temos pertence a Deus. E se retornará. Então nós somos peregrinos nessa terra. Então, mas o nosso corpo é dessa terra. E Ele quer que você, ou seja, que o seu espírito fique com Ele e padeça com Ele nessa terra. Então temos que ter fé e fortalecer a nossa fé cada vez mais em Deus e lutarmos diariamente com nós mesmos, ou seja, a nossa alma lutando com o nosso corpo e demonstrando a nossa fé cada vez mais, fortalecemos no Espírito de Deus ou o sopro de Deus, como você queira compreender, meu querido amigo, meu querido irmão. E você fortalecendo, você está alimentando a sua alma e um dia morará no reino do céu. No versículo 15, e se na verdade se lembrasse daquele de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Ou seja, todos nós saímos da onde? Da boca de Deus, porque foram o sopro de Deus. Então nós temos vontade de retornar para junto de Deus, não como sopro, mas como uma alma, como um amigo íntimo, como foi Enoque, e assim caminharmos junto com o nosso querido Pai Celestial na morada eterna, no palácio eterno ou na Nova Jerusalém, como os muitos falam. E esse é a fé que nos fortalece cada vez mais. E é a Escritura de Deus, é a palavra de Deus falando que é a oportunidade de nós retornarmos para junto dele. No versículo 16 fala: mas agora desejais uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonharás dele, e se chamará seus deuses, porque já lhe preparou uma cidade. Eu tinha falado um pouco antes, a cidade eterna, o lugar do nosso Deus. Versículo 17: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receberam a promessa ofereceu o seu primogênito, ou seja, o seu único filho. Mas muitos hoje em dia, será que daria o seu filho para Deus se ele pedisse? Mas será que você o crucificaria? Mas Deus fez isso, deu o seu único filho
morreu por mim e por você. E a semelhança entre o homem e Deus, que a gente pode comparar um pouco dentro das Escrituras, foi Abraão. Por que Abraão, Deus pediu, ele chorou, né, no seu íntimo, mas obedeceu? Porque sabia que o seu filho poderia morrer. Ou seja, ele ia matá-lo em oferenda a Deus, em sacrifício a Deus, mas morreria o seu corpo, não o corpo do seu filho espiritual. E saberia e tinha convicção pela fé que ele ia estar com Deus, o qual um dia ele iria encontrar o seu filho na morada eterna. E ele pela fé provou a Deus, não para Deus, porque Deus já conhecia o seu coração, mas para poder ficar escrito nos anais das Escrituras Sagradas, um exemplo de fé. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou Deus que era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Como eu falei, ele tinha certeza que o corpo do seu filho poderia morrer, mas não a sua alma. E Deus poderia também ressuscitá-lo. E daí também em figura ele o recobrou. Versículo 19, acabei de ler agora. Agora o 20. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, versículo 21, Jacó aproximou-se da morte e abençoou a cada um de seus filhos. E José o adorou, encostando a ponta do seu bordão. Ou seja, nessa época tinha-se uma vestimenta e tinha tipo uma corda, um nó, descia cheio de nó. Ele encostou a ponta do pai. Era um símbolo de fé e de esperança. Versículo 22. Pela fé José, atou próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, porque ele queria ir para a terra prometida. E ele já tinha uma terra aqui, a qual que Deus o tinha dado. E ele queria ser enterrado nesta terra, ou seja, a Canaã. E os ossos deles foram levados para Canaã. E os ossos dele passou de geração em geração até chegar a Canaã. No 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses dos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Ou seja, pela fé em Deus, os pais de Moisés, quando tiveram, porque tinha um decreto de matar todas as crianças, eles o esconderam e o protegeram. Pela fé em Deus, porque já sabia, porque o anjo já tinha avisado a eles. E eles queriam mostrar a sua fé, podendo ser até descoberto. Mas a fé foi tão grande que o filho foi encontrado pela rainha. E a rainha deu para a própria mãe cuidar. No 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele queria ser a descendência de Israel. Ele não quis trocar. E muitos hoje em dia trocam a sua fé por coisa desse mundo. Troca a sua salvação por besteira deste mundo, por prazeres momentâneos que logo cessa e vem o arrependimento. O versículo 26, tendo por maiores riquezas vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito,
porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vento, vendo o invisível. Ou seja, ele ficou firme e forte na sua fé, vendo que Deus estava lado a lado. Largou prazeres e riqueza e foi caminhar com o povo pela fé no deserto. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Ou seja, o povo hebreu não fazia sacrifício com sangue. O povo hebreu, na época, era abastado, ou seja, se afastava do sangue, porque eles entendiam que o sangue era a alma dos animais, e eles não ofereciam holocaustos, eles não ofereciam sacrifício. O único que ofereceu sacrifício foi lá no começo Abel. Depois da queda que Abel morreu, não teve mais sacrifícios humanos no povo hebreu, nem de animais. O único sacrifício que teve foi dos primogênitos que teve aqui no Egito, que mandou matar dos animais e passar no umbral para o espírito de morte não pegar as crianças, o destruidor dos primogênitos. Pela fé eles cumpriram este voto. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, em intentado o Egito se afogaram. Então nós vemos que pela fé muitos exemplos dos antigos irmãos nossos obedeceram e cumpriram o que tinha legado a ele, ou seja, o legado, o que Deus lhe tinha pedido, o que Deus queria, o que Deus ofereceria pela recompensa de permanecer firme na fé. É pela essa esperança de fé que nós cristãos não conseguimos tocar em Deus, não conseguimos ver Deus, mas sentimos a sua presença pela fé, sentimos a chama ardente do Espírito Santo dentro de nós, e pela essa fé mantemos firme e forte no propósito de adorá-lo, buscá-lo e falar das suas boas novas, porque foi como mandamento que Deus nos deu: pregar o Evangelho e pregar o arrependimento, pregar a salvação. E pela fé nós foi incumbido, e todos que se diz cristão têm o dever e o compromisso pela sua fé, pela acreditar que Deus existe, que Deus mandou, e de pregar o Evangelho a toda criatura, ele cumpre esse mandamento. Então, quando nós cumpritamos esse mandamento e esquecemos as coisas desse mundo, nos fortalecemos. Aí é que está o X das questões da mensagem do domingo, né? Aí está o Y da mensagem do domingo, porque muitos começam a não enxergar mais a questão da fé, não conseguem mais questionar o seu corpo, a sua alma, querer mostrar a cidade espiritual, e ele começa a fraquejar, e o corpo começa a mostrar os prazeres do mundo. Esses prazeres são os pecaminosos, e começa a se afastar, e cada vez mais se aprofundando. E quando os olhos, ele sente que o Espírito dá seu último suspiro e mostra que ele está no caminho errado, que ele tem que acertar o seu caminho e retornar para Deus, o seu corpo fala: agora é tarde. Você já fez tudo de errado, Deus não vai te aceitar. Aí nesse lado entra o inimigo das nossas almas e começa
a escurecer mais e mais. E chega a usar as pessoas mais próximas de nós para nos mostrar as nossas fraquezas, os nossos erros, mas nunca chega para mostrar para você, meu querido amigo, meu querido irmão, que errar é humano. Persistir no erro é burrice. Se arrepender é uma gratidão eterna. Então, quando você se arrepende e pede misericórdia de Deus, e vê que Deus o abençoará de novo, e Deus aceita o seu sacrifício, o seu arrependimento, você consegue sair das dificuldades. Mas quando você não consegue sair, você tenta escapar por outro lado e chega a procurar a morte. Aí o inimigo, que é o seu corpo, fala para você: acaba com a sua vida, porque acabará o sofrimento. Mas se você orar, meditar, nesses poucos segundos que você tem, talvez, de tomar sua decisão, uma decisão errada, e ver que a vida não termina na sepultura. A vida continua. A vida espiritual. Mas a vida do corpo para ali. Porque você vai ganhar um novo corpo celestial. E isso eu costumo falar que é inveja do nosso corpo. Quando nós não era crente, olhava um jovem mais forte, mais, né, falasse lindo, forte, tudo, a gente falava: olha, eu quero ser ele, vou para academia, vou também, né? Tudo vai idade. Porque com o tempo todos nós envelhecemos. E esse corpo nosso tem dia e hora para acabar. Ele é um produto da terra. Sabendo que quando você compra um carro, mesmo que você faça a manutenção diária, um dia ele vai chegar e terá que ir para o ferro velho, ou seja, para ser destruído, desmanchado. Assim será o nosso corpo. E ele não quer ser desmanchado e quer levar a sua alma junto. Eu não sei se eu estou sendo compreensivo nas palavras que eu estou trazendo. Então, fortaleça a sua fé em Cristo. Fortaleça a sua esperança na vida eterna. E que Deus te abençoe. E que domingo Deus vai completar essa terceira mensagem de encerramento dessas mensagens que eu fiz: esperança, fé, para suportar as aflições. Porque as Escrituras falam: no mundo tereis aflições. E muitos não estão suportando as aflições e estão indo por outros caminhos. Deus não quer isso. E eu vou provar dentro da Bíblia para você, meu amigo, meu irmão, que você não está sozinho. Você vai falar: Moisés não passou, Elias não passou. Eu vou te mostrar: passaram pelas mesmas angústias e pediram até a morte, mas Deus provou para ele que não é assim. Tem o seu tempo de vida. Tem que permanecer firme e forte na fé para ganhar o galardão da vida eterna. Que Deus os abençoe e nos guarde. Domingo, culto da família, como já falei aqui, às 19h30. E o tema você já sabe, meu amigo, meu irmão: suicídio. Por que o governo, não só o governo, graças a Deus que o governo teve seu olho e conseguiu enxergar isso, porque muitos, infelizmente, a maioria jovens, estão indo por um lado errado. Como eu falei hoje, o corpo está mandando mais do que a sua alma. Por isso eu quero que você domingo esteja preparado, esteja com a sua Bíblia do lado, com a caneta e papel, anote os versículos que nós vamos ler. E se você tiver dúvida que eu estou falando ou não, dentro das Escrituras, abra a sua Bíblia e verá. Eu vou falar o que está escrito, o que Deus quer falar com você sobre esse tema.
Por isso que estudamos esperança e fé. Você tem que fortalecer isso na sua vida para poder caminhar com Deus. Ficamos de pé e vamos orar a Deus para encerrar. Faça assim com a sua mão. Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, nos proteja, nos guarde, nos fortaleça a nossa fé, Pai. Confiamos em Ti. E por isso, Pai, queremos, Pai, levar a Sua santa palavra. Que o Espírito de Deus console a todos nós e nos fortaleça e nos guarde. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. E toda a igreja que acredita, tem fé e tem esperança, diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tem Deus, Deus vai te fortalecer. Se você acredita em Deus, busque Ele. Porque Deus está esperando você clamar ou buscar. E terminamos com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que está faltando em você, talvez um pouquinho de fé, peça a Deus. Porque Deus é o seu pastor. E se Ele é seu pastor, Ele vai te dar, vai te animar, Ele vai te fortalecer para vencer as dificuldades. Fique com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.